Irmãos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, me sinto muito feliz e honrado em estar com vocês, abordando mais uma temática dessa nossa doutrina espírita sobre esse viés. Muito agradecido por esse convite e hoje nós falaremos sobre a diferença entre a crença e a fé. Podemos abordar sobre diversas óticas, sobre as mais diferentes questões, filosofias, mas procuraremos extrair uma fatia para podermos adequar ao tempo que nos foi proposto. E para iniciarmos, eu trago um pensamento atribuído a Chico Xavier. Para os dias bons, gratidão. Para os dias difíceis, fé. Para os dias de saudade, tempo. Para todos os dias, coragem. Esse apostolado, esse apóstolo da mediunidade, sempre levou a sua vida com muita fé. Um exemplo que nos é dado de como temos que enfrentar. E quando nós trazemos essa questão da crença e da fé, como podemos tentar distingui-las? Como podemos tentar diferenciá-las? E nas minhas pesquisas eu trago aqui um artigo, um trecho de um artigo, um entendimento do pastor Kleber Barros, que eu extraí do portal do Instituto Superior de Estudos Teológicos. E ele vai nos dizer, de uma forma bastante elucidativa, que basicamente podemos entender a fé comparando com um rádio, pois o aparelho só poderá receber o som se estiver sintonizado na mesma frequência da estação transmissora. Se a emissora de rádio transmite, por exemplo, na frequência 1000, o rádio só vai tocar se estiver sintonizado nessa mesma frequência. Assim, se o nosso aparelho de rádio tem fé, ele vai estar sintonizado. E quando a sintonia ela é bem ajustada, é chamada sintonia fina, denominada de alta fidelidade de transmissão. Então, ter fé é estar sintonizado com Deus, ao passo que crer é apenas acreditar. E ter fé é estar sintonizado com Deus. Uma diferença um tanto quanto bem marcante. Complementando ou somando a esse entendimento, trazemos também um artigo publicado no Centro de Estudos Espíritas Fraternidade, publicado em seu site, da equipe Conciesp, que eles relatam ter extraído do grande, notável professor, filósofo e humanista brasileiro Humberto Holder, estudando os seus comentários inseridos no livro A Mensagem Viva do Cristo, que ele traduziu. Diz esse centro de estudos que Humberto Holder traz que um receptor de rádio só recebe a onda eletrônica emitida pela estação emissora quando o receptor está sintonizado ou afinado perfeitamente com a frequência da emissora. Se a emissora, por exemplo, emite onda de frequência 100, o receptor só vai reagir a essa onda e recebê-la quando está sintonizado com a frequência 100. Só neste caso, o receptor tem fé, fidelidade, harmonia, fideliza com a emissora. Dentro desse contexto, se o espírito humano não está sintonizado com o Espírito de Deus, ele não tem fé. Embora talvez creia. Esse homem pode, em teoria, aceitar que Deus existe e, apesar disso, não ter fé. Ter fé é estar em sintonia com Deus, tanto pela consciência como também pela vivência. Ao passo que um homem sem sintonia com Deus, ele vai ser simplesmente crer uma ideia vaga em Deus. Então, crer é um ato de boa vontade. Ele pode até crer que Deus existe, porém, ele não vai ter fé. Porque ter fé é ter essa sintonia. Ter fé com atitude de consciência e de vivência. Quem tem fé sabe. Quem tem crença
pode saber ou apenas pensar que sabe. A fé não se transmite, ao passo que a crença pode ser ensinada. Cada um vai saber como é a sua fé. Cada um vai saber como a sua fé reage diante daquelas circunstâncias, diante daqueles fatos que a vida lhe impõe. Então, a crença não quer dizer necessariamente que você vai ter fé em algo, que você vai ter a fé em Deus. E para complementar esse ensinamento, eu trago um outro extraído do livro Os Mensageiros, psicografado de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. No capítulo 22 vai constar que André Luiz ele continuava profundamente surpreso com tudo que estava presenciando nos postos e nos pavilhões de atendimento na colônia Campo da Paz. E ali se abrigavam cerca de 2.000 espíritos que dormiam rígidos, cadavéricos e prostrados. E ali tinham diversos servidores que atendiam às orientações de Alfredo e Asmália, que providenciavam diversos tipos de recursos aos irmãos menos felizes. As necessidades diversas, sejam alimentações líquidas, medicamentos, águas fluidificadas. E então Alfredo explica a André Luiz que aqueles espíritos que dormiam rígidos estavam dormindo porque se encontravam magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Eles permaneciam paralíticos porque prefeririam a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. E concluiu dizendo que a fé sincera é ginástica do espírito, que não é exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, vai se encontrar mais tarde sem movimento. Então a fé é uma necessidade do espírito. A fé em algo superior é uma necessidade que os espíritos têm de poderem compreender Deus, aceitarem, viverem, sentirem Deus. Essa compreensão podemos ver também quando Emmanuel traz no livro O Consolador, na questão 354. E peço venha para poder ler exatamente como consta. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente faça-se no escravo à vontade do Senhor. Porque quando conseguimos alcançar essa fé verdadeira, essa fé como Jesus de fato nos ensinou e como de fato ele viveu, chegará o momento em que nós não mais diremos eu creio, mas eu sei. Conta-se, em uma certa ocasião, perguntaram a Chico Xavier se ele acreditava em Deus. E Chico disse que ele não acreditava em Deus. E as pessoas se espantaram. Perguntaram, Chico, mas você não acredita? Ele, não, eu não acredito, eu sei. Porque se eu disser que eu acredito em Deus, significa que um dia eu posso simplesmente não mais acreditar. Ao passo que eu sabendo, eu simplesmente sei e não vou deixar de saber. Quando nós trazemos para o campo prático, quando uma pessoa sabe ler e se depara com uma mensagem ou qualquer escrito,
Por mais que mande a mensagem para seu pensamento, para a sua mente, não leia, quando você se depara, você já leu. Porque você simplesmente sabe, não tem como você evitar. Então a crença distingue-se da fé nesse aspecto. A fé é você saber, é você ter essa certeza, essa convicção, ao passo que a crença é simplesmente você crer. Hoje pode crer, amanhã pode não crer. E fé não. Fé é essa certeza que não vai deixar de ter, não vai deixar de existir. E quando nós trazemos para a questão espírita, tomando como referência principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontraremos nessa grande bússola moral que a fé é uma conquista do espírito nessa caminhada evolutiva de ascensão. Em uns, essa fé é inata. Basta apenas uma fagulha para que ela se manifeste. Porque já trazem no seu imo, na base de outras vidas, esse sustentáculo. Em outros, ainda é um caminho a ser iniciado. Tem pessoas que vivenciam a sua fé de forma inata e natural. Elas são testemunhos vivos que, mesmo nas adversidades da vida, continuam timorados, continuam firmes, não se abalam, conseguindo empregar, conseguindo atuar como Jesus ensinou. Porque o Cristo, ele é o grande mestre. Ele é o nosso modelo, o nosso guia, como ensinou Kardec, que tinha uma fé tão grande a ponto de poder dizer: eu e o Pai somos um. Ele não duvidou em momento nenhum, como diz Divaldo, médium de Deus. Jesus, nas passagens que nós vemos dele, inclusive dizia algumas vezes que os apóstolos não conseguiam fazer o que ele fez ou o que ele fazia porque eram homens de pouca fé. E como o Espiritismo traz esses conceitos, principalmente a questão da pluralidade das existências, nesse caso, ordem e análise, o Espírito traz dessa construção nas existências pregressas, essa semente que ele vai cultivando. Então a fé, ele vai crescendo nessa caminhada. Como nós conseguimos compreender em grandes personalidades que aqui vivem ou que aqui já passaram, como Irmã Dulce, que construiu uma grande obra, mesmo diante das diversas dificuldades, das adversidades, levando seus doentes para um galinheiro, conseguiu construir um hospital e é referência. E mesmo quando todos, ou com uma grande maioria, diziam que não seria capaz, ela foi lá e mostrou que era. Como Divaldo Franco, uma obra como Mansão do Caminho, que hoje tem lá diversos projetos, seja no campo educacional, seja no campo assistencial, seja no campo médico, seja no campo profissional. Todos tiveram uma fé que o impulsionaram a seguir adiante, mesmo frente às dificuldades do caminho. Porque a fé é uma virtude fundamental, na qual nós desenvolvemos a força e a energia necessárias para suportarmos as provas e as expiações da presente existência. Porque ela vai nos propiciar essa compreensão moral de Jesus. Porque Ele é a nossa base, Ele é o nosso sustentáculo. Essa virtude fundamental, essa força, esse vigor. E por mais perdido que possamos estar, quando nós temos fé, nós temos aquele norte, Jesus guiando as nossas vidas. E quando, mesmo diante das tribulações que estamos vivendo, que estamos passando,
A fé nos mostra e nos dá a coragem de continuarmos. Porque diz é como se fosse aquela voz no íntimo, mesmo que todos dizem você não vai conseguir. A fé lhe mostra, não, você é capaz. E Jesus fala sobre a fé, por exemplo, no capítulo de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 e 19, que diz que quando ele se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, se ajoelhou, e pedindo, clamando que ele tivesse piedade de seu filho, que ora caía em fogo, ora caía na água, e disse, mestre, apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus redarguiu, que raça incrédula, até quando vos sofrereis, até quando podereis ficar convosco? Pediu que o homem lhe trouxesse a criança e ordenou que aquele demônio saísse da criança, e ela foi curada no mesmo instante. E quando os discípulos vieram encontrar com Jesus em particular, e lhe perguntaram por que eles não conseguiram tirar aquele demônio da criança. Jesus lhes respondeu, por causa de vossa pouca fé. Porque se nós tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daqui para lá, e ela se transportaria, porque nada seria impossível. Essa passagem que muitas vezes eu paro a refletir, quando eu ouvi a primeira vez, que eu era criança, eu ficava me questionando que tamanho seria um grão de mostarda. Eu pensava que seria uma coisa muito grande, porque para Jesus fazer essa comparação, deveria ser algo de um tamanho considerável. Porém, com o tempo, eu percebi que o grão de mostarda era algo diminuto. E eu vi que, quando ele se refere a isso, de fato, a nossa fé ainda é muito pequena. Mas o que seria essas montanhas que ele disse que a gente não conseguiria transportar? Seria a montanha nessa questão material, nessa questão física? Não. A montanha na qual ele se reporta é que se nossa fé fosse grande, nós conseguiríamos suplantar as dificuldades, as resistências, a má vontade que ainda se encontram entre os homens, mesmo sim, quando nos referirmos às melhores coisas. Ainda vimos até hoje os preconceitos rotineiros, o interesse material, o egoísmo, o orgulho, a cegueira das paixões que prevalece. Também são as montanhas que barram o caminho, o avanço da humanidade. É claro que a confiança que o homem tem em suas próprias forças o torna capaz de realizar coisas materiais que não se pode fazer quando a gente duvida da gente mesmo. Nós temos uma força que nos impulsiona a nossa própria força. Nós somos capazes de realizar muitas coisas materiais. Mas quando pegamos essa parábola, essa passagem, ele se refere à questão moral. Porque a fé supera tudo isso. Porque a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que nos fazem vencer todos esses obstáculos, sejam nas pequenas quanto nas grandes coisas. Porque se a fé for vacilante, como Jesus quis dizer com relação aos discípulos, ela vai provocar incertezas, hesitações, e aí, infelizmente, não conseguiremos superar, muitas vezes, o que nos aparece. Porque Santo Agostinho já disse que a fé e a razão caminham juntas, mas a fé vai ainda mais longe, porque ela nos impulsiona além. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, vai trazer que a fé é a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento
os fins que se tem em vista e os meios para atingi-los, de modo que quem caminha, caminha com segurança. Porque quando nós temos fé, nós caminhamos com segurança e certeza, que pode até não sair como nós planejamos, mas quando nós temos fé em Deus, temos a certeza que saiu conforme os seus desígnios, e nos dá essa força, essa motivação de continuarmos com total segurança a nossa caminhada. Porque temos que ter essa fé sincera, porque somente a fé sincera e verdadeira dá a calma, a paciência e sabe esperar, porque ela se apoia na inteligência e na compreensão das coisas, na certeza de atingir esse objetivo. A fé vacilante, por outro lado, ela vai sentir a sua fraqueza. E isso conseguimos perceber quando nós estamos em qualquer situação que exige de nós a coragem, mas se nós pestanejarmos, um pouco mais de insegurança já nos faz a perna tremer e já nos enfraquece. Claro que no mundo que nós vivemos, no nosso estágio evolutivo, é muito complicado ainda, um pouco difícil, mantermos essa fé sincera, essa fé verdadeira o tempo todo, de forma perene e estável. É um trabalho que temos que fazer rotineiramente, porque, como dito anteriormente, a fé é uma conquista do nosso espírito. A fé é uma conquista que nós vamos trabalhando dia após dia, encarnação por reencarnação. Nós temos que trabalhar através do amor, da sua prática, jamais através da violência, através de atos que avancem contra o meu irmão, através de atos que extrapolem o direito alheio. O que acalma na luta é sempre o sinal de força e de confiança. Ao contrário que a violência é uma prova de fraqueza e dúvida de si mesmo. Não podemos agir dessa forma, porque a fé não é presunção. É necessário que nós não confundamos esses dois pontos. Porque a fé, quando ela é verdadeira, ela alia a humildade. Que quem a tem, quem a possui, confia mais em Deus do que a si mesmo. Sabe que é um simples instrumento da vontade de Deus. Nada pode sem Ele. E é por isso que os bons espíritos o ajudam. Já a presunção tem mais orgulho do que a fé. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhes são impostos. Porque quando a fé é verdadeira, que você sabe que é um instrumento de Deus, os bons espíritos caminham ao seu lado. Quando perguntaram à irmã Dulce como é que ela conseguia conquistar tantas coisas, ela dizia que nas suas orações, nas suas conversas rotineiras e cotidianas com Deus, ela dizia a Deus: Deus, eu só posso ir até aqui. Cheguei ao meu limite. Peço-te que a partir daqui o Senhor faça. Agora é com o Senhor. Ela sabia que era instrumento de Deus na prática das boas obras. E nunca faltou. Claro que não nos privará de passarmos por momentos difíceis e complicados. Mas a fé é a certeza de que não estamos sós, que Deus está conosco. Por mais difícil que a situação possa estar ou aparente ser. Porque o poder da fé é essa ação da vontade.
É sabermos Deus está comigo. Deus me ajuda. Deus segura na minha mão, me pega nos braços e caminha comigo. Só que o Espiritismo vai nos trazer, como Allan Kardec, que é necessário que a fé encare face a face a razão. E combate essa questão da fé cega até o ponto de que beire o fanatismo. Porque a fé ela vai consistir em diversas crenças ou em dogmas especiais. Daí porque nós temos diferentes religiões. Cada um vai ter a sua vertente, a sua corrente, os seus artigos. Só que quando você olha que a fé é cega, ela não vai nada examinar. Ela vai aceitar tudo sem qualquer verificação, sem qualquer questionamento, seja ela verdadeira ou seja falsa. Independente se aquele fato se choca com a evidência ou com a razão. E quando levado ao excesso, leva ao fanatismo. E aí nós vemos atrocidades sendo cometidas sob um fundamento equivocado de um ato de fé. A violência sendo praticada com uma base no chamado Deus. Nada mais equivocado. Já a fé raciocinada, ela vai se basear na verdade, garantindo assim um futuro, porque não teme o progresso. Porque o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E Kardec nos disse: espíritas, amai-vos e instruí-vos, porque ele procurou trabalhar nos espíritas justamente a instrução, o estudo constante, para que a fé tivesse a razão como fundamento, para que não aceitássemos um fato como verdadeiro, sem antes passar pelo crivo da razão. Ao passo que a crença simplesmente acredita, aceita, e a crença pode simplesmente, por não se basear em algo superior, porque não tem essa sintonia com Deus, como dito no início, pode ser algo egoísta, porque a fé, quando é sintonizado com Deus, quando é sintonizado nas mesmas faixas vibratórias com os bons espíritos, é uma fé que atua, é uma fé que procura fazer boas obras, que acredita em Deus, é uma fé que procura seguir os passos do Mestre, tendo como guia, como modelo. Porque temos que constantemente nos perguntar: quais hábitos eu produzo com a fé que eu tenho? E nesse momento que estamos passando, temos que procurar lidar com a nossa fé, sabendo que Deus está conosco, superando as adversidades que nos encontramos, superando tudo que nos aparece, superando esses momentos, tendo a certeza e a convicção que vai passar. Porque Jesus nos disse que jamais se deixaria o seu rebanho se com a ovelha só se perdesse, sabendo que Ele está conosco, sabendo que Ele está aqui. Esse momento é delicado, porém é passageiro. Deus se faz presente com todos nós, onde quer que nós estejamos, e utilizando os meios que Ele nos propicia para continuarmos reunidos e propagando a mensagem, a doutrina, é uma forma de nos mantermos sintonizados. Porque a fé, para ser proveitosa, tem de ser ativa, não deve se entorpecer.
E para podermos ter essa questão do aproveitamento da fé, como disse, está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, em quem vai o Pai, senão por mim. Porque Ele é o nosso caminho, é a nossa verdade. Temos que ouvir a moral de Jesus, confiar na sua palavra e agir. A nossa fé tem que ser uma fé prática, tem que ser uma fé que haja, tem que ser uma fé ativa e não somente uma fé de palavras. Quais as árvores que minha fé produz? Quais os frutos que minha fé produz? Que tipo de árvore eu sou? Como está na parábola da figueira seca. Quais os tipos de frutos que a árvore da minha fé produz? Que eu estou produzindo? É importante que nós reflitamos. E está do Evangelho, para podermos caminhando para o fim. No capítulo 19, a fé transporta montanhas, no item 11. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolárias da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para a incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhe demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza e com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação. Segue a filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nela. Que a nossa fé seja exemplo para aqueles que nos rodeiam. Uma fé ativa, uma fé que se une à esperança e à caridade. Uma fé que fortifica, que nos impulsiona a irmos adiante. É essa fé que temos que procurar cultivar. E para encerrarmos, eu trago um poema de Alta de Souza, contido no livro de mesmo nome, que foi psicografado por Chico Xavier. Agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Derrama em torno compassivo olhar, estende as mãos aos filhos da amargura. Repara, aqui e além a desventura, caminha ao léu, sem pão, sem luz, sem lar. Acende o próprio amor, faze brilhar a tua fé, tranquila, doce e pura. Agora, eis o minuto decisivo, abre o teu coração ao Cristo vivo, não permita que o tempo marche em vão. E ajudando e servindo sem cansaço, alcançarás, subindo passo a passo, a glória eterna da ressurreição. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.